Então é chegado o momento de conhecermos o grande campeão, né, o grande case campeão nacional da categoria sequeiro. O produtor é um grande destaque nacional em produtividade. E qual que é a aposta de vocês? Nós chegamos a 117 e agora a 126,85 sacos por hectare. E eu queria uma salva de palmas, então, aqui para esse grandioso resultado. Para apresentar esse case aqui fantástico, chamo ao palco nosso diretor financeiro, o engenheiro agrônomo, mestre em fertilidade do solo e nutrição de plantas e professor das disciplinas de milho e soja para altas produtividades pela Reagro. O engenheiro agrônomo Breno. Bom dia a todos. Que honra poder estar aqui representando o comitê, né? Aqui muito me honra estar aqui como membro efetivo. Que honra poder apresentar o case do campeão nacional, né? Todos nós, né, que estamos na agricultura, gostamos de produzir mais, com mais sustentabilidade, com mais uso racional de defensivos, com mais matrizes biológicas, usando melhor os corretivos, os fertilizantes, os bioinsumos, né? E a minha felicidade de apresentar o case Sudeste, ela passa por isso, porque os campeões, né, Matheus, produtor, e o consultor Rafael, estão mostrando para a gente, neste case, né, igual vários outros cases que a gente mostrou aqui ao longo da manhã, que a agricultura tem processo. A agricultura faz sentido. Usar bons produtos e estabelecer bons processos ao longo do sistema de produção. E é isso que eu quero apresentar para vocês aqui ao longo desses poucos minutos, né? Espero que sejam produtivos. Bom, o Matheus faz parte da terceira geração da família, né, de descendência brasileira. O Matheus, então, ninguém é bom à toa, né? Já vem de uma família de um avô que é pecuarista e agricultor, do pai, que é agricultor e pecuarista também, né? Tem uma tradição inovadora, a família já trabalha há algum tempo com agricultura e pecuária, e tem uma propriedade aqui em São Paulo, Pilar do Sul, né, de 300 hectares, onde a área destinada para produzir soja é aproximadamente 195 hectares. Lá nessa área, né, em um talhão que o Matheus escolheu, né, ele produziu os espetaculares 126,85 sacos de soja. E não só isso, o que chama a atenção para a gente, né, mesmo com toda a gestão da fazenda, com todo detalhe, é que a produtividade média da fazenda vem crescendo ao longo dos anos e ele conseguiu, essa última safra, 87 sacos de soja por hectare. Todos que estão aqui, agricultores, consultores, técnicos que lidam com a agricultura, sabem da dificuldade de se obter esses tetos produtivos que todos os produtores campeões que estão aqui estão obtendo. É fruto de muito trabalho e isso a gente está vendo ao longo desses cases e não é diferente nos campeões. Aqui, a área auditada, né, devidamente conferida, foi 2,58 hectares. O sistema produtivo chama atenção, a gente observa isso ao longo de alguns anos já aqui dentro do desafio de máxima produtividade do SESB. São áreas que, algumas áreas, elas vêm de uma cultura perene, né, que é o caso do Matheus, né, vem 17 anos de citros, e aí o citrus estava com, né, problema de greening, problema de falta de população, perda de stand, né, produzindo pouco. A família decidiu tirar os citros e optar pela produção de grãos. O citro estava produzindo pouco, mas estava sendo adubado, calcareado, vocês vão ver logo à frente. Então, quando tirou os citros lá no ano de 19, ele resolveu fazer, logicamente, as operações de abertura de área, né, de reformar, tirar toda, né, o toco, a catação, fazer a aragem, fazer a gradagem ali, incorporar o insumo que todos nós usamos, que é o calcário, né, e a partir daí ele começou o sistema de produção de grãos na fazenda. Então ele plantou feijão, milho e aveia no primeiro ano,
No segundo ano, ele plantou milho e trigo. O racional do consultor e do produtor muito interessante, aporte de carbono na área, e logo na safra seguinte, que é essa que nós estamos falando agora, ele plantou a soja. Então, ele conseguiu 126 sacos por hectare no primeiro ano de soja. Quem acompanha o desafio de máxima produtividade deve lembrar que há 3 anos atrás tivemos um caso muito parecido com café. Reformou o café, tirou, cuidou do solo, aportou carbono, aportou calcário e produziu também o campeão do Sudeste. Então, muito interessante esse case, porque em primeiros anos de soja, se a gente falasse isso há poucos anos atrás, ninguém acreditava que isso poderia acontecer, fruto de muito processo, de muito trabalho e de manejo. Então, ele foi aplicando essas doses de calcário, de 1,2 toneladas por hectare, e conseguiu esse feito extraordinário. Mas o que chama a atenção, vocês podem ver, é que o índice de vitalidade da lavoura também estava alto. Esse índice de vitalidade é medido, mensurado, quando a soja está de R1 a R3, do florescimento ao início da formação de canivete, que é onde normalmente ela acumula grande parte da biomassa dela. E, ao longo dos anos, como vocês podem acompanhar, safra 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21 e 21, 22, o Matheus tem conseguido, junto com o Rafael, ter bons resultados lá dentro da fazenda. Então, não são, igual nós vimos em todos os outros cases aqui, não são resultados isolados. A produtividade é uma produtividade que se constrói ao longo do tempo. E o que chama a atenção é que nessa gleba, nesse talhão de 20 hectares, onde ele escolheu 2,58 para colher, nesse talhão inteiro de 20 hectares, ele conseguiu produzir 113,6 sacos por hectare. Um excelente resultado. Em questões de edafoclimáticas, aí, a gente viu que uma boa distribuição de chuva, mais para o final do ciclo do que para o começo. Ali no começo ele teve uma dificuldade, principalmente na fase vegetativa ali. A partir do reprodutivo, a chuva começou a se distribuir. A temperatura foi uma temperatura ideal para produzir bem a cultura da soja, mas dá para observar aí um solo com essa quantidade de chuva, já dá para a gente inferir que era um solo com boa capacidade de retenção de água. Por quê? Porque a chuva demorou a se firmar, choveu ao longo do ciclo 470 milímetros, que é ideal, mas eles estavam mal distribuídos, e dá para ver que o manejo mais a característica do solo deu para as plantas de soja uma boa condição de pegamento de flor, de formação de vagem e de peso de grão. Nós vamos ver isso aqui mais para frente. Por isso que o índice medido lá, as duas eficiências medidas pela Agrimax lá, mostram para a gente eficiência climática baixa, relativamente baixa, 63%. Se vocês lembrarem bem aqui, os outros cases tiveram eficiência climática um pouco mais alta que isso, mas na hora que vai para a eficiência agronômica, ou agrícola, você vê que o manejo foi muito bem estabelecido dentro da lavoura. E aí chega a nossa matriz de ecoeficiência, medido aí no case campeão de produtividade deste ano, através da Fundação Espaço Eco, onde a gente mostra que esse campeão nacional de 21 e 22, ele teve uma excelente matriz de ecoeficiência. Ele foi muito ecoeficiente. Ele aportou carbono, ele fixou carbono no solo, ele diminuiu a eutrofização de água, ele reduziu o consumo de recursos minerais e ele economizou o uso da terra. Nós que estamos aqui lidando todo dia com a agricultura, sabemos por que fazemos, mas o mundo precisa de saber disso. Nós estamos cada vez mais eficientes, porque os custos estão cada vez mais altos, a commodity obriga a gente a ser mais eficiente e a gente não consegue ser eficiente apenas em produtividade. Porque a produtividade ela não é de um ano só, ela é de um sistema, e se o sistema não for ecoeficiente, nós não conseguimos entregar isso ao longo dos anos, igual o campeão está entregando aqui nesse case.
Bom, quando a gente vai para a característica do solo, a gente começa a entender os outros fatores, né, de pluviometria, né, os outros fatores que foram mostrados ali atrás de produtividade. É um solo argiloso, né, com um horizonte aí bem definido. A foto é muito interessante, que a foto começa a contar para a gente o que aconteceu na capacidade de retenção de água. Vejam as dezenas de macroporos que vocês podem observar nessa foto. Vejam a boa distribuição das raízes, né, que estão aí. A palhada no solo, era um solo de muita matéria orgânica vindo dos citros, né, então, e ele ainda colocou bastante milho, bastante trigo ali, né, e aí ele conseguiu, né, estabelecer essa boa matéria orgânica ali em cima, essa boa palhada e um solo bastante aerado. O que mostra para a gente que esse solo é aerado, que tem bons poros, macro e microporos, é o índice de resistência à penetração. Quando a gente foi mensurar ele, quando a gente foi medir ele, deu para ver que ao longo do perfil do solo é possível da raiz crescer facilmente e absorver água e oxigênio e nutrientes. Quando a gente foi checar se isso fazia sentido, através do índice de qualidade estrutural do solo, né, deu para ver que a qualidade estrutural do solo, os agregados estão muito bem dispostos lá, estão numa condição muito boa, e ele conseguiu o teto máximo de índice de qualidade do solo, segundo a metodologia da Embrapa. E aí a gente continua mostrando por que é importante o manejo ao longo do tempo. Quando a gente analisa a análise de solo dele, quando a gente vai interpretar essa análise de solo, dá para ver que ele tem bons teores de pH, logicamente, então ele tem bom desenvolvimento de raiz, ele tem boa absorção de nutrientes, né? Ele tem bons teores de cálcio, magnésio, potássio ao longo do perfil, né? Um perfil muito bem construído, certamente não foi construído nos últimos 3 anos apenas, foi construído lá dos citros até chegar na safra 21-22, calcário descendo, gesso descendo, cloreto, né? Índices altos de potássio, altos teores de magnésio, cálcio ao longo do perfil, proporcionando desenvolvimento ideal de raiz, né, que nós vimos na foto anterior. Pouco alumínio, né, alumínio zerado aí, de cima e embaixo, com pouca variação. Fósforo bastante alto, né, pela característica do solo, um solo argiloso. Né. Bons teores de enxofre ao longo do perfil, boro bem distribuído e a saturação por base muito boa em cima, nada extraordinário, 66% de saturação por base em cima. No entanto, ela se distribui bem ao longo do perfil. E a gente tem observado isso ao longo dos anos aqui dentro do desafio de máxima produtividade. Não é tão importante ter alta saturação de base na camada de 0 a 20. O ideal, o fundamental, é que essa saturação por base, que representa o cálcio, o magnésio e o potássio na nossa esteja bem distribuída ao longo do perfil. E é isso que aconteceu. Porque toda hora que a planta precisa de água, ela consegue beber esses nutrientes, consegue absorver esses nutrientes ao longo do perfil. E pegando, inclusive, essa safra que o Matheus e o Rafael tiveram em Pilar do Sul, que foi uma safra de má distribuição de chuva no início, você precisa desse perfil bem construído, porque a atmosfera é tomadora de água, né? A atmosfera tem um déficit de pressão de vapor muito maior do que a planta e que o solo. Então, ela toma a água da planta, na hora que a planta vai se hidratar, ela consegue se nutrir, porque houve um bom trabalho de construção da fertilidade do solo, seja física, química e, é claro, não podia deixar de falar que houve também uma boa construção da fertilidade biológica. Bons teores de matéria orgânica, inclusive em camadas mais baixas, né? Matéria orgânica na camada de 40 a 60, 60 a 80. Esse é o desafio da nossa agricultura brasileira, aportar carbono em profundidade, né? E aí nós temos feito aí várias boas ideias, né? A braquiária, os milhetos, né? E outras plantas de cobertura. Bom, a cultivar que o Matheus usou foi a cultivar a Brasmax Zeus, com um bom índice de germinação e vigor. Ele plantou essa lavoura no dia 15 de outubro,
E ele tem, conversando com ele em algumas reuniões, ele já tem plantado esse cultivar há 3, 4 anos, e ele tem observado que as populações, lá para a fazenda dele, para aquele índice de fertilidade que ele tem, as populações têm que ser reajustadas um pouquinho para baixo, e foi isso que ele fez, né? A recomendação da empresa é um pouco maior, mas ele tem testado populações um pouco menores e tem tido bons resultados, né? Esse é um caso muito peculiar e interessante. Ele teve uma boa, né, a plantabilidade, a distribuição de sementes foi para o modelo pneumático, né, a vácuo, abertura de suco com botinha, uma boa velocidade operacional, muitas plantas, né, muito espaçamento normal entre plantas, que é característico de todos os produtores e consultores que ganharam, né, o SESB aqui deste ano. Bastante vagem por planta e um PMG, né, um peso de 1.000 grãos obtido, muito próximo do que a empresa publica, né, 202 gramas, 1.000 grãos. Né. O espaçamento de 50 centímetros, e aí todo esse cuidado que nós vimos lá atrás, com uma boa genética, igual a gente está vendo, né, um cultivar que já tem levado várias vezes o desafio de máxima produtividade aqui do SESB, principalmente na região sudeste e sul, fez manejo, né, e colocou o cultivar, começou a responder. Agora vamos entender então um pouco mais deste manejo. É interessante que eu estava observando os outros cases, ninguém fez adubações extraordinárias, ninguém pesou a mão e falou assim, não, ele usou muito adubo. Não teve isso, e não tem. Porque esse adubo está sendo depositado no sistema de produção já há muito tempo, né? Então, a turma tem colocado adubo do milho, colocado adubo no trigo, colocado adubo na soja, colocado adubo na braquiária, no algodão, e esse adubo está mineralizando ao longo do tempo, e as raízes das plantas de cobertura estão ciclando isso, e devolvendo isso para a cultura da soja, e devolvendo isso para a cultura do milho safrinha seguinte, né? O que prova isso? O que prova é que nós não estamos usando, né, dentro da semeadura, altas taxas de adubação, né? Ele usou aí 74 kg de P2O5, né, e usou em torno de 80 kg de K2O, né, de potássio. Então, é uma adubação bem tranquila, pensando na exportação. De insumo, né, dos outros insumos, agora, inoculante, nutrição e biofertilizante. Ele focou no tratamento de semente, no bradyrhizóbio, no azospirilo e no tricoderma, né, nesse tricodermil aí, que é um tricoderma rasiano. Depois, logicamente, quando a cultura foi se iniciando a desenvolver, no estágio de V2 e no estágio de V4, lá, com 3 trifólios, ele aplicou cobalto, molibdênio e manganês. Ok. Em R1, R3 e R4, ele complementou a fase nutricional, né, e de bioestimulantes com Vorax e Algamare e Translocar. Na parte de tratamento fitossanitário, é lógico que obedeceu os bons processos de manejo de praga, doenças e ervas daninhas, né. Ele fez 5 aplicações de fungicidas intercaladas de 15 em 15 dias, iniciando no 4º trifólio, né, e finalizando lá na metade do enchimento de grão. O primeiro tratou semente industrialmente com Fortenza Duo, depois fez uma aplicação de esperto, que é um inseticida. Esse esperto aí, grande parte dos agricultores tem utilizado, né, esse e outros, né, piretroides e neonicotinoides. Grande parte dos produtores estão utilizados pelo grande ataque de trips no início, né, ele tem problema de trips lá, do gênio Caliotrips e Franklin-Liela, e depois ele fez a primeira proteção das folhas através de fungicida Scoriflex e veio manejando ervas daninhas aí com glifosato, em forma de Zap aí, e Verdict mais, né? Ok. Depois em R1, R3, R4 e R5.5, ele veio aplicando os fungicidas e inseticidas com foco em manchas foliares, principalmente cercóspora e mancha-alvo. Ele não tem problema de mancha, né, de mofo branco. Então, ele usou tanto triazóis, quanto estribulinas, quanto carboxamidas aí, e colocou 2 vezes um benzimidazol, e depois ele foi cercando as principais pragas que acometem a cultura da soja. São elas, já citei, trips, depois ele fez lá na frente
um prêmio para controlar a espodóptera, depois ele fez percevejo, né, na forma do galil ali, e depois o galil serviu tanto para percevejo quanto para vaquinha, que assim como o Mateus e o Rafael relatam, é uma praga diabrótica, né, que era uma praga secundária e tem se tornado uma praga cada vez mais frequente na cultura, né. É lógico que as máquinas utilizadas são máquinas de altíssima qualidade e regulagem, né, pulverizador Jacto, semeadora John Deere, colhedora Case. E, assim como os outros cases, a gente observa que a produtividade é o indicador mais sensível de rentabilidade, né? Produzir mais na mesma área com custo aceitável é quem retorna, né, o melhor o seu investimento, e não foi diferente no case campeão nacional este ano. Para cada real investido, ele conseguiu R$ 2,9 de retorno. Quando a gente pergunta ao Rafael Oliveira, consultor do Mateus, o que fez a diferença? Material genético, fertilidade do solo, manejo utilizado e capricho na aplicação. Para mim, aí tem os 3 pilares de uma fazenda de sucesso, né? O resumo de 3 pilares de fazenda de sucesso: capacidade gerencial, capacidade técnica e liderança, né? A boa conversa entre os dois. As belas fotos do case campeão nacional do Desafio de Máxima Produtividade 21-22, e eu agradeço pela atenção e parabenizo Mateus, Rafael, pelo excelente trabalho.